Fala, galera, bem-vindo a mais um Além do Tatame Podcast. Nosso último episódio do ano aí. Esse ano foi bem legal, consegui trazer vários convidados aí. Ano que vem muito mais novidade. E hoje, nesse último, vamos fazer de uma maneira diferente aqui. Ideia do sensei Roberto Santana, junto com o professor Edgar aqui, Castaldelli. E hoje eles vão me entrevistar para a galera conhecer um pouquinho mais também da minha história aí nas lutas. Beleza, galera? Obrigado aí, obrigado, sensei, obrigado, Edgar. Eu achava que, o entrevistador você merece também um podcast próprio para pessoas te conhecerem, apesar de você já estar bem conhecido em Ribeirão, né? Vale a pena conhecer a tua história. Eu queria começar, o professor Jean, você já falou naquela vez que eu vim aqui, que vocês vieram me entrevistar, sobre o seu início nas artes marciais, né? Você falou que tinha começado lá na escola lá atrás. Eu queria saber por que você procurou aprender arte marcial, porque no meu caso foi por causa de briga mesmo, né? Eu apanhava na escola todo dia, aí meu pai acabou me pondo lá para ver se me domava um pouquinho o meu espírito, né? Então eu queria saber de você, como é que você começou, se você começou direto no jiu-jitsu, ou se você fez judô antes, como a maioria faz, né? Podia contar pra gente um pouquinho aí como é que foi esse início seu? Então, na verdade eu comecei no jiu-jitsu mesmo, eu gostava de jogar bola antes, jogar futebol, assim, joguei em clube, mas jogava mais também na escola, né? Sempre gostei de futebol, desde pequenininho. E quando eu tinha 13 anos, por influência de 3 irmãos, eles eram amigos nossos, mais amigos do meu irmão pela idade, né? Eles eram mais velhos um pouco. E eles falaram, começou a ter jiu-jitsu aqui, tem uma luta que chama jiu-jitsu e tal. E meu irmão não morava aqui, eles, não, vamos lá. Eu falei, vamos lá ver, né? Eu sempre fui meio de confusão, assim, brigava na rua direto, quando era criancinha, né? Falei, não, preciso fazer alguma coisa para dar uma acalmada, né? E aí eu resolvi ir por intermédio desses 3 aí, né? O Flávio, o Felipe e o Fafo. Por sinal, eu sou grato a eles, assim, sempre que eu tenho a oportunidade de falar, eu falo deles, porque, assim, eles mudaram minha vida me colocando no jiu-jitsu ali, né? Tenho certeza que se não fosse por eles, eu não teria começado a fazer e minha vida teria tomado outro rumo ali. Então, eu sou grato a eles aí. Mas foi isso, eu tinha 13 anos e resolvi entrar lá. Cara, eu fiz uma aula, eu fiquei apaixonado. Cara. Isso aí foi na época do Gordo ou na época do Foi Manimal? na época do Manimal, Manimal. 1995. 95. E eles levaram adiante os seus amigos? Então, eles treinaram durante um tempo e hoje direto eles falaram, não, vou voltar. Cara, meu sonho era dar faixa preta para eles, né? Acho que um parou na roxa, outro marrom, azul, isso eu que eu não ia lembro perguntar, direito. chegaram a graduar? Não, foram graduando, sim. Eles eram muito bons de jiu-jitsu, inclusive. E, cara, meu sonho é dar faixa preta para eles, mas um tem um problema sério no quadril, não sei se ele consegue lutar ainda, mas outros 2 tenho certeza que deveria continuar aí para seguir. E a filha desse mais novo, que é o Flávio, treina comigo lá na academia, né? Treina na nossa escola. Então, meio que eu vejo nela ali, né? Sim. Uma forma de agradecer o que eles fizeram por mim, não só por ter me levado no jiu-jitsu, mas me levava para academia, me levava para casa depois, sempre me ajudaram em campeonato, me levavam para lutar. Então, assim, eles foram o diferencial ali no começo, com certeza. Aí eu lembro dessa época aí bem mesmo, porque eu fui, inclusive, naquela demonstração que o Manimal chamou o pessoal para. Não sei se você lembra. Eu lembro, eu não fui, mas eu lembro da demonstração. Onde ele chamou quem quisesse de outra arte marcial para testar lá. Eu fui com o Dadinho, inclusive. Até o Dadinho foi testado lá com ele lá. Ele disse que o Dadinho não podia porque tinha orelha. Ele desconfiou que o Dadinho era lutador de jiu-jitsu. Foi muito interessante, né? Então, eu queria emendar essa pergunta que eu te fiz. Nessa coisa assim, como é que você via naquela época, assim, essa parte dos desafios que tinha do jiu-jitsu em cima das outras artes, assim, porque era bem comum isso naquela época lá, eu lembro disso muito bem, e aliás eu sou uma época anterior a vocês na arte marcial, então eu posso dizer com propriedade sobre isso, né? Eu tenho, assim, minha opinião pessoal sobre isso, eu acho que a família Gracie usou isso como marketing mesmo, pessoal, e foi o que fez jiu-jitsu estourar no mundo inteiro, mesmo porque mostrou a eficiência da arte, né? Porque realmente eu nunca desconfiei disso, por isso que eu fui aprender. Eu fui aprender para melhorar o meu caráter, como eu disse no meu podcast aquela vez lá, né? E me ajudou demais da conta, né? Então, assim, eu queria saber de você, quando você entrou naquele evento, acho que foi o Predador, né? Foi o Predador, né? Que entrou. Eu lembro que eu estava lá assistindo também, tinha até um aluno meu também, acho que também entrou, que é o Lucas. O Lucas lutou também. O Lucas veio depois, né? Mas foi no segundo, né? Renegade, eu não sei, eu não lembro. Era o Predador, mas o que o Jean lutou foi a primeira edição, não foi isso? Eu lembro. O Lucas foi na segunda. Aquela que você lutou foi quando lutou
o Salata também. O Salata, tudo. exatamente. Eu lutei, o Pinóquio lutou. Barão lutou. Barão. Então, eu tava lá pessoalmente, gostei muito da sua luta, achei que foi muito legal. Você já pegou rapidinho, já foi pro chão com o cara lá. Então eu queria saber assim, como é que foi naquela época lá, a sua preparação, porque você era inexperiente, né? Naquela época, na parte do Vale Tudo, né? Com certeza. Apesar de que você deve ter feito uma preparação legal dentro da academia, né? E como é que foi tua preparação, assim? Se você ficou muito tenso ali para entrar? Porque o que eu percebi bem lá, é assim, como o pessoal era tudo ali, uma marinheira de primeira viagem, Vale Tudo, eu lembro do filho do Cacá, o Fortes Guimarães. Sim, o Caíto. Ele tava morrendo de medo ali no dia lá, nervoso, até eu vi ele comentar depois com o pai lá. Mas, assim, isso é natural. A primeira vez que você está participando de um evento. E não é nem pelo perigo do negócio, é pelo povão que está te assistindo ali, né? Não está acostumado a lidar com o público, assim. Como é que foi essa experiência para você, assim? Cara, eu acho assim, em relação a medo, aquela ansiedade ali, eu acho que se você não tem medo, alguma coisa está errada ali, né? Eu vejo a galera falando, não tenho medo. Cara, tem que ter medo, né? Eu acho que o medo protege, te dá uma segurança, assim, meio que inconscientemente, para fazer a coisa certa, entendeu? Tipo, eu tô com medo, mas, cara, eu tenho que levar a luta pro chão, eu tenho que fazer isso, fazer o que eu treinei. Não, eu não tô com medo de nada, eu vou lá, vou trocar porrada com o cara, nunca troquei porrada. Tanto é que você vai ver vários caras sendo nocauteados por isso. Hoje eu vou trocar porrada. Exatamente. Vê lá atrás, o Mauri Bittetti foi nocauteado pelo Messi Hulk, porque falou, eu vou trocar porrada com o cara. Ninguém sabia chão na época, não tem por que você fazer isso. Lógico, entendeu? Claro. Então, assim, o medo, claro, existia, né? Tava todos meus alunos ali assistindo, minha família, minha namorada, que hoje é minha esposa, tava todo mundo ali, né? E eu tive medo, claro, mas assim, eu acho que quando eu entrei no jiu-jitsu, em 95, eu não entrei por causa disso, porque na época eu nem sabia muito o que era jiu-jitsu, eu não acompanhava. Lógico que o UFC veio em 93, mas aqui era pouco divulgado, assim, a gente não sabia o que era o UFC, né? Porque a cidade de Ribeirão era ainda começando nessa parte de jiu-jitsu em si, né? Só que quando eu entrei, meio que, cara, era natural a gente fazer treino sem kimono, fazer taparia. Esses meninos mesmo que me levavam pra treinar, direto a gente tava lá em casa ou na casa deles. Não, então vamos treinar no chão mesmo, e muitas vezes valendo tapa e o soco do pescoço para baixo. A taparia toda sexta-feira a gente treinava, independente do seu tamanho, de sua idade. Eu lembro, eu com 13, 14 anos entrava nisso também. Então, meio que antigamente o jiu-jitsu ele te moldava para isso, né? Para você ser um lutador completo e meio que voltado pro vale tudo mesmo, né? Eu lembro. Que a gente tinha essa coisa do jiu-jitsu ser a melhor arte marcial, né? De todas, né? Então, você queria aprender isso. Como é que eu vou usar essa arte marcial que é a melhor de todas? E claro que quando eu fiz, já não era mais isso, né? Já era o MMA, né? Aquela transição ali. Mas quando eu entrei no jiu-jitsu, eu meio que cresci assim, um dia eu vou fazer um vale tudo, né? Porque era o natural da coisa, né? Eu vou pegar minha faixa preta e fazer um vale tudo. Diferente do Edgar, começou muito cedo ali na faixa azul, já lutando vale tudo. Eu queria me tornar bom de jiu-jitsu, acho que eu consegui pegar minha faixa preta e lutar um vale tudo. Tanto é que eu brinco, eu assinei o contrato sem saber quanto que eu ia ganhar, entendeu? Porque eu queria fazer aquilo. Nessa luta você já era preta? Já era preta. Já era né? preta. E foi 2006 isso, né? E, cara, assim, medo tive, mas foi bem natural, assim, porque eu queria aquilo e eu achava que era o que precisava ser feito, entendeu? Por isso que eu entrei. É legal, eu até tô perguntando isso aí, porque eu lembro como se fosse hoje da atmosfera lá no dia. Sim, era... Eu que não ia lutar, porque eu tava nervoso, porque o do Salata ia lutar, que era meu amigo, ele veio até pedir alguma informação. Ele abriu o evento com o Braddock. Eu já fui na sequência. Ele veio até falar comigo. E aí, tava muito nervoso na hora lá, e todo mundo tava. Eu conversei com todo mundo lá, todo mundo tava, né? E a gente tava super apreensivo, porque foi o primeiro evento em Ribeirão. Primeiro grande evento que teve, né? que foi. Foi até organizado por um primo meu, aquilo lá. O Alessandro. São Paulo. E aí, achei muito legal. A tua luta lá achei uma das melhores ali do dia da noite lá, né? Foi muito bom. E depois até o meu aluno entrou num outro evento lá, o Luquinhas também. A gente se preparou, até o Andrezinho ajudou bastante ele na preparação. E acabou tomando um mata-cobra lá do
daquele lutador. Eu acho que era da Eu não lembro com quem que ele lutou. Era um rapazinho que até era amigo dele, até tinham treinado juntos algumas vezes jiu-jitsu e tal. Aí pegou e o Luquinha acabou perdendo. Ele lutou também. Lutou com o Nilson. O Nilson, exatamente. Foi o Nilson. Lutou com o Nilson. E ele tá indo bem, o Lucas tal, mas chegou na hora lá, ele tomou um mata-cobra desse aí que acabou. Eu falei, acontece, mano, você tem que tomar cuidado. Vai lutar de guarda baixa, senão é o Lioto, não. Eu lembro que eles lutaram, mas eu não lembrava do resultado. Do resultado eu lembrava, mas não lembrava como havia sido a derrota. Foi nocaute. E eu lembro que nesse evento em si, quando eles vieram para Ribeirão, eles procuraram meio que a galera que eram os principais nomes da cidade, né? É verdade, sim. Então, por isso que foram atrás atrás na minha academia, se eu tinha algum atleta. Então, aí foram atrás do Edgar, vieram atrás de mim, do André, o Chirubira também. E, cara, todos o Pinóquio, o Barão, né? Cada um de... Tanto é que, assim, era minha estreia, ele saiu do Barão, o Pinóquio tinha feito uma luta, talvez. Lutado em Franca, se eu não me engano. Em Franca, que eu tava lá, inclusive. Esse acho que ele lutou contra o Índio. Nesse que eu lutei. Foi isso mesmo. E era uma novidade pra todo mundo ali, né, cara? E todo mundo ali representando o Ribeirão, mas era meio que um negócio assim, representando... Principalmente o Barão, o cara vestia camisa, jiu-jitsu mesmo, né? Tipo, e ficou bem legal um negócio Ribeirão contra o resto do país, legal, talvez, né? Sim. Foi bem legal nesse sentido. Sim, Uma das coisas que eu fiquei pensando lá, cara, já aproveitando para te fazer uma pergunta. Jiu-jitsu é a melhor arte marcial, estilo por estilo, a gente sabe disso. E por isso que eu acho que você se deu bem na tua estreia lá. Sim. Porque nessa época ainda cabia esse negócio, né? De saber uma luta só. Pois é. Tava numa transição, hoje em dia talvez seja inviável, mas naquela época o jiu-jitsu te garantia no mínimo uma boa luta. E você lutou bem pra caramba. Sim, com certeza. Você acabou levando a luta nos pontos, por unanimidade. Foi. Eu lembro que foi um domínio... Eu montei, peguei as costas. Completo. Primeiro round terminei com Se você vê a papeleta, o cara ganhou por pontos. Você imagina que a luta foi dura. Cara, você dominou a luta inteira. Eu lembro que você teve uma dominância fora do normal e sem questionamento da sua vitória. Sim. E aí depois a gente conversou, acho que no dia mesmo você falou pra mim, falou, não, cara, nunca mais quero fazer isso, tal, porque, né, por causa da dureza do clima, tal, não pelo seu desempenho, que foi perfeito lá. E esse negócio, eu falei, cara, mas por quê, pô? Mas você foi bem pra caramba, ganhou a luta legal pra caramba, ganhou bem, sem sombra de dúvida, e aí o porquê que você não eu fiz mais depois de novo, né, mas assim, cara, eu não sei, cara, parece que eu tinha na minha cabeça que eu tinha que fazer aquilo, não pra levar aquilo como... Eu sempre gostei demais de jiu-jitsu, de kimono, assim, muito. Só que desde lá de trás, quando o Robinho foi lutar no Shotô, aí volta naquilo, né? Meio que era a coisa natural, né? A gente não tinha escolha. O Robinho falou, eu vou lutar no Shotô, eu acho que um mês antes pro Rio treinar, só que eu vou começar meu treinamento aqui. Pegou um par de luva, falou, você vai comigo, jogava a luva, põe a luva, tira a camisa, coisa a calça, né? Dobra a calça. Era bem informal, né? E você vai, nós vamos fazer um round aqui de 5 minutos, porrada. Cara, eu nunca, né, assim, nunca tinha lutado nada, assim, nem treinado, vale tudo, né? Então era meio que natural aquilo, né? E eu treinei demais com o Robinho, ele fez acho que 4 lutas, e não tinha essa de falar assim, não, Robinho, eu não quero. Nem passava pela sua cabeça negar um treino pro Robinho, entendeu? Então, assim, eu achava que eu tinha que fazer aquilo, mas eu nunca gostei de tomar porrada. Eu vou te falar, nem de dar porrada eu gostava muito, assim. Eu gostava de... O processo não era prazeroso pra você? Não era, cara. Entendi. Não era. E a segunda vez piorou bem ainda, porque eu treinei com o Cris, cara. Treinei um mês direto. Sofrimento. Não, era só com ele. Não, Deus me livre, cara. Ele me batia demais, assim. Com hora marcada, 2 vezes por dia. Eu falava, nossa, eu tenho que ir lá apanhar. E assim... Mas eu achava que tinha que ser feito, entendeu? Mas eu nunca quis levar isso pra frente, assim, tanto é que eu não levei, né? E foi isso, cara, assim, não tinha nada assim, não era uma coisa que eu falava, não, eu quero, e depois eu mudei de ideia, entendeu? Eu fiz porque tinha que ser feito, mas já sabendo que não... Você lutou pra experimentar, ver qual é que era. Era exatamente isso. Isso vai de cada um, né, Edgar? Porque você vê, o Andrezinho sempre foi a mesma coisa, né? O Andrezinho, quando foi lutar nos Estados Unidos também, foi lá, ganhou as 3 lutas dele, ou 2, não lembro mais. E ele falou pra mim a mesma coisa que ele tá falando aí, né? Falou assim, é um ambiente que eu não gostei de estar ali. Já experimentou, já viu qual é. Mas não é assim, é um ambiente assim, todo mundo pedindo sangue, esse tipo de coisa. Pra quem pratica arte marcial tradicional, como foi o caso dele a vida toda, treinou comigo, treinou com o Sensei Pedro e tal, a gente não tá ali pra machucar ninguém. Né? A gente aprende arte marcial, se precisar usar, a gente vai usar, mas ir lá pra esse...
é a cabeça de cada um aí, é o que eu falo. O Edgar é lutador, ele gosta de estar no ringue lá, a gente tem que respeitar isso. Que nem os caras ficam metendo o pau, pô, o cara vai entrar no Vale Tudo lá. E o Lyoto é um, que eu sempre falava isso, né? Eu não gosto de machucar, se você não gosta de machucar, não entra no ringue. Porque se você tá entrando lá, você tem que machucar, senão você vai perder a luta. Sim, com certeza. O outro cara não vai ter o mesmo pensamento que você, né? Então, assim, eu acho que é de cada um e a gente tem que respeitar, porque assim, o MMA abriu porta para muita gente no mundo, como profissional, como lutador e como professor. Hoje, se os Machida hoje estão fazendo um maior sucesso lá na Califórnia, hoje é porque o Lyoto lutou. Com certeza. Fez bastante luta e o Shinzo também, tá? Então, acho que aí é uma questão do cara ser esportista, entender a regra do esporte. Eu, no caso, eu conheço bem o Lyoto e o Shinzo, eu posso dizer que os dois são pessoas da maior alto gabarito, assim, como gente. Sim. Nunca tiveram intenção de machucar ninguém, mas estão lá como profissionais. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, por outro lado, a gente né? vê gente do Vale Tudo que não tem o mínimo respeito pelo adversário. Fica fazendo chacota na luta, desrespeito ali. Isso aí a gente tem que ser contra mesmo, né? Com certeza. Mas... outra coisa, professor, quando você começou, você falou que começou como animal, não é isso? Sim. Aí depois do animal veio o Gordo para Ribeirão, não foi isso? Veio o Gordo, E a transição foi assim, normal, porque eles eram de times diferentes, não era isso? É que foi assim, na verdade, quando o Manimal veio, ele vinha, ficava uns dias e deixava algum professor. Faixa roxa, muitas vezes até azul. Ficava... Mas não era Carson, né? O Manimal era Carson. É. E ficava... Só que na época ninguém sabia jiu-jitsu, né? Então, assim... Então ficava faixa roxa ali durante 6 meses. Esse faixa roxa que você está falando tinha sido formado por ele aqui? Lá do Rio. Lá do Rio. Aqui era todo mundo branca, Entendi. né? Era todo mundo faixa branca. Entendi. Ele ficava... Aí, por fim, acho que o dono da academia, que era o França na época, ele falou, não, eu preciso de um faixa preta aqui. E aí ele entrou em contato com o Carlinhos Gracie, né? Na época o primeiro mundial de jiu-jitsu tinha sido em janeiro, foi no começo do ano, acho que em janeiro. Lembro desse mundial, lembro. Em 1996. E ele foi pra lá, se eu não me engano, falou com o Carlinhos e tal, e aí o Gordo tinha sido campeão mundial, então o Gordo já veio pra cá. Ele veio, agora eu não lembro se foi no meio do ano, ou quase no meio do ano ali, ele já veio pra cá. Mas também, assim, não se adaptou muito, né? Ficou, acho que um ano ali, não ficou muito também. E logo em seguida já veio... Aí veio o Chevette, depois o Robinho, né? Ficou um pouco também. O que o pessoal falava é que o Gordo aqui tava sem sparring, né? Então, ele ainda lutava, acho que ele havia sido bimundial, né? Sim, na verdade, assim, ele ganhou 96 e 97, né? Mas eu acho que quando ele ganhou 97, ele já nem estava aqui, porque como o primeiro foi em janeiro e o segundo foi em julho, já no meio do ano, eu acredito que ele já nem estava aqui. Mas ele era competidor ainda, sei lá, 25 anos, devia ter na época. E só tinha faixa branca. E eu acho que... E a mulher dele não se adaptou também, pelo que eu lembro da época ali. Entendi. Saiu do Rio, né, cara? Praia ali, é outra coisa, né? Muito, muito novo ainda, os dois. Então, eles não se adaptaram e voltaram pra lá. Essa transição toda você pegou, então, desde o começo? Desde o começo. Desde a chegada do animal, Transição pro Gordo, depois o Chevette e o Robinho. O Robinho em 98 aí. Depois quando o Animal chegou aqui, foi um alvoroço, né? Eu lembro. Por conta da situação do jiu-jitsu ter essa fama. Essa conotação de luta pra briga, pra vale tudo e tudo mais. E o Animal era formado do Carson. O Carson tinha essa cultura de pancadaria e tudo. E o Manimal também, né? Manimal pra caramba. Ele formou metade de Franca, né? Formado dele também. Verdade. Né? Tem bastante cara discípulo dele por lá. E aí o jiu-jitsu da Winner, na época da Academia Winner, né? Eu lembro que mudou bastante, essa transição ficou bem palpável para nós, lutadores de jiu-jitsu, em cima do estilo de vocês. Sim. Aí a galera, quando passou do Manimal pro Gordo, passou a ter um perfil um pouco mais competitivo, né? Voltado mais ao kimono. O Manimal te seguia, eu acredito, não treinei com ele, mas uma linha mais antiga do jiu-jitsu. Né? Taparia, tinha servia para tudo, taparia e tal. O Gordo era bem competitivo, até porque ele competia. A famosa meia guarda dele, isso aí acrescentou pra caramba no jogo do pessoal de lá, na época. Sim. E aí, logo em seguida veio o Chevette, o Robinho e tudo mais. Essa parte competitiva do kimono começou a aflorar mais já com o Gordo ou só quando entrou o Chevette, o Robinho? Não, eu comecei a lutar já com o Gordo, né? Eu já comecei a competir com o Gordo. Eu fui...
eu fui... Na época, o Paulista tinha as etapas, né? Sim. Eu lembro que a primeira já tinha passado, eu lutei a segunda e a terceira, ganhei as duas, aí depois já teve um campeonato aqui, que foi a primeira Copa do Interior de Jiu-Jitsu lá na Cava, no final de 96, que nós, assim, a Winner fez. Né? O Paulista só tinha do Otávio de Almeida, né? Só tinha não existia essa, do Moisés, né? E tinha pouco campeonato, né, cara? Eu falo, às vezes eu conto pros moleques, falo assim, que até a minha faixa azul, quase de roxa já, eu nunca tinha perdido, nunca tinha tomado um ponto. Mas a galera deve imaginar que tinha esse tanto de campeonato que tem agora. Não tinha, tinha poucos campeonatos, né? Tinha alguns, um em Ribeirão, aí às vezes ia pra Mojimirim, que tinha um ali também. Aí o Paulista, né? Sim. Mas eu comecei a competir com o Gordo já, ele sempre viu em mim assim, ele falava, cara, se você for lutar, você vai ganhar, tal, você tá bem. E aí eu falei com a minha mãe e aí eu comecei, cara. Comecei novinho, assim, com 14 anos, já comecei a lutar. E como foi essa transição do Gordo pro Chevette? Que tinha um jiu-jitsu um pouco mais próximo, não igual, mas um pouco mais próximo do que era o animal, mais distante do que a realidade do Gordo. Sim. Como foi? Cara, eu acho assim, ó, a gente deu uma sorte, porque quando nós aprendemos jiu-jitsu com o Gordo, era todo mundo faixa branca. Então a aula era voltada pra base mesmo, né? Então, nossa base foi muito boa, assim, da galera que treinava lá na época. E não tinha essa de, pô, tem um faixa branca aqui, mas tem um marrom ali, o que eu vou passar, como é que eu vou fazer isso, né? Todo mundo tinha que fazer o básico. Todo mundo tinha que fazer aquilo e aprender aquilo, né? Então, assim, eu lembro, cara, muito armlock da guarda fechada, passagem ficando em pé, guarda-aranha, muito básico mesmo, assim, né? Mesmo porque muita coisa nem existia na época, né? Mas muita repetição e fazendo aquilo certinho. E... Cara, eu acho que quando veio o Chevette, a gente meio que tentou manter isso de uma certa maneira. Ele tinha o jiu-jitsu, o estilo dele, né? Mas ele puxava bastante também, né? Ele gostava de puxar físico, gostava de puxar bastante treino também. O Chevette era leão pra caramba. Né? E, cara, assim, dentro do possível ali, foi assim, correu tudo bem, assim, né? Não tenho o que reclamar. Eu peguei azul com ele, inclusive, porque eu era amarela, né? Peguei amarelo com o Gordo, depois azul com o Chevette. Cara, eu continuei me destacando, assim, nas competições. Não tive muito problema, assim, em relação a diferentes estilos, assim, né? Aí depois veio o Robinho com... Aí um jiu-jitsu maluco ali, né? Mas aí mudou completamente. Mas o Gordo, assim, apesar de competidor, de muito técnico, ele tinha um... não é que ele tinha, mas ele ensinava esse jiu-jitsu porque era todo mundo branco. Então ele foi bem no passo a passo ali e deu certo isso. E o que você quer dizer com o Robinho tinha um jiu-jitsu totalmente diferente, assim? Cara... A gente sabe que o cara era fenomenal. Aí, quando ele chegou em Ribeirão, todo mundo comentava, assim, né? Cara, o Robinho é assim, eu falo, a galera fala, é professor dele, né? Mas assim, ele é extraterrestre, cara. Ele faz umas coisas que não dá pra entender. Ele é pequeno também, né? Então a perna dele entra num lugar esquisito, ele faz uns malabarismos ali que não dá. Às vezes, a gente até brinca, que às vezes a gente vai dar seminário, eu vou junto com ele e ele passa uma posição e fala, o fulano ele tá fazendo errado, corrige. Ele fala, corrige você que passou isso aí. Não consigo fazer isso aí não, brinco com ele, né? E ele é muito inteligente, assim, pro jiu-jitsu, né, cara? Ele vê um negócio assim, fala, deixa eu ver um negócio aqui. Aí, na hora, ele já cria um negócio. Aí, às vezes, você fala assim, olha essa posição aqui que eu tô adaptando. Aí você vai todo empolgado e fala assim, não, mas aqui você faz isso aqui, isso aqui. Aí já te quebra no meio, passando um negócio totalmente... Mas é muito técnico, assim, muito habilidoso, né? Uma noção de jiu-jitsu muito estranha, assim. Muito... Dentro do pessoal, ele era o que mais se destacava, dentro dos cobras, eu digo, realmente, na época dele. Ele chegou aqui como tetracampeão consecutivo, se eu não me engano, não foi? Ele ganhou 96, 97 e 98, né? Ele chegou aqui em 98, então 3 vezes. Foi isso mesmo, né? Teve um que ele ganhou na roxa. O primeiro ele ganhou na roxa, 96 ganhou na roxa e em 97 ele já ganhou já foi de preta, já ganhou de preta. Então. Aí eu lembro que ele revolucionou nesse sentido, porque era um cara realmente muito leve, de fazer umas coisas que você só via em videogame. Sabe? Realmente. Não é possível que esse cara roda dessa forma. As brigas dele com o Parrumpinha, né, que também era um cascudo do Carson, né? E fazer o que ele fazia, o domínio que ele tinha em cima de um cara como o Parrumpinha, aquele negócio deixava todo mundo boquiaberto, né? Ele era e é diferente. Mas a gente ia para Nova União treinar lá, aí você vê ele treinando com os caras falando, não é possível. Ele mais levinho de todos, assim. Então, Nova União, mudando um pouco de assunto. Essa troca de bandeira, que vocês acabaram ficando na mesma academia, né?
A bandeira às vezes trocava, né? Sim, sim. Igual como veio né? Mal, depois gordo. Pois é. Isso aí afetava vocês de alguma forma? Cara, não. Quem chegava Porque assim, a gente não tinha muito isso, né? No Rio tinha, né? Mas aqui a gente estava treinando jiu-jitsu. Ou era isso, você não treinava. Meio que a gente também, treinava na academia. Ou você ficava, ou você tinha que parar. E meio que era assim, não é que por exemplo, o Manimal saiu da Winner para ir para, sei lá, Esporte Companhia. Não, ele saiu, entendeu? E nós ficamos na mesma academia, né? Quem foi trocando foi a Winner e a gente continuou assim, querendo um bem dos alunos, né? Eles foram procurando algumas coisas ali e a gente continuou no mesmo lugar. E vocês notavam alguma mudança? É claro, cada lutador tem o seu estilo, né? Mas alguma mudança muito, como é que eu vou dizer, determinante e bastante palpável na didática? A Gracie ensinava dessa forma, Nova União ensina dessa, cara, não, assim, faz muito tempo, mas se for pensar para lembrar assim, em termos de didática, eu acho que não, mas eu acho que, eu falei, né, porque na época não tinha muito isso, né? Não, o cara chegava lá, hoje ele passava uma raspagem, amanhã ele passava uma saída das costas, depois de manhã ele passava uma queda. Não tinha uma conexão as posições. É verdade. E como eu falei, o Gordo ele pegou esse início ali, né? Então ele fez bem certinho ali o básico, né? Chevette também. Aí depois o Robinho, quando ele veio, já tinha alguns graduados, né? Alguns não, já tinham bastante graduados ali, roxa, azul. E aí ele começou com esse jiu-jitsu ali de meia guarda, lapela, que aí a gente não tinha visto antes, né? Porque, a galera fala do Gordo de meia guarda, ele passava uma coisinha ou outra, mas não era... Porque a gente era faixa branca, não tem como você passar uma meia guarda pra galera, a galera não sabe nem fechar a guarda ainda, uma guarda-aranha. Claro, ele passava também, mas assim, a gente foi ver isso. É uma coisa que eu queria ter aprendido com ele mais, que era sobre meia guarda, né? Mas ainda não. Foi uma pena o Gordo ter ficado tão pouco tempo aqui, né? Com certeza. Realmente é um cara que tem um conteúdo, com toda certeza. Eu falo direto com ele para ele vir para cá, né? Para dar um seminário, para passar uns dias aí. Vamos acabar combinando qualquer. Entendi. Eu teve uma vez que foi... Logo que o Lyoto ganhou o Mundial lá da UFC, eu fui para Belém do Pará passar uma semana com ele lá. Ele fez um seminário lá e nesse seminário o Fábio Gurgel foi também. O Fábio foi fazer o seminário com ele e deu a parte de jiu-jitsu do seminário, né? Onde eu treinei junto com ele lá e tal. E o meu sparring era ele. A gente fazia... O Fábio? Porque ele gostava... Tamanho, meu peso, tava mais ou menos próximo, né? E aí a gente treinou junto. E aí um dia lá no almoço, lá, eu fiz uma pergunta para ele que eu vou fazer para você também, né? Uma pergunta legal, assim, que eu acho que é legal porque eu aprendi o básico de jiu-jitsu, né? O básico. Fui para os Estados Unidos, passei uma temporada lá, fiz alguma coisa. E o básico que eu aprendi foi suficiente para mim para entender o jiu-jitsu num contexto de vale tudo, num contexto de se alguém for na minha academia me desafiar, o que eu não posso fazer para não dar mole pro cara. E aí eu perguntei pro Fábio o seguinte, Fábio, isso já faz mais de 10 anos atrás, né? Hoje evoluiu muito mais ainda o jiu-jitsu, mas naquela época estava evoluindo muito rápido por causa dos campeonatos de jiu-jitsu, coisa que não tinha antigamente. Eu falei para ele, o jiu-jitsu de hoje, você considera mais eficiente que o jiu-jitsu da época vamos dizer assim, que o Rickson aprendeu? Ele falou assim, bom, você já respondeu, né? Hoje o jiu-jitsu é muito mais desenvolvido do que naquela época, mas o que se usa para uma briga de rua, para defesa pessoal, aquilo lá é suficiente. Então, o que eu vejo hoje, em termos de MMA, minha opinião pessoal, eu quero ouvir a de vocês, né? É o seguinte, que as pessoas hoje não estão acreditando muito no jiu-jitsu como uma arte marcial tão eficiente quanto era. Eu acho isso um erro danado, porque eu ainda acho que continua sendo. E a diferencial foi que as pessoas aprenderam jiu-jitsu para se defender. Não é que os caras são bons de pegação em pé, não. Porque o Hélio Gracie lutou a vida toda com um cara bom de pegação, de capoeirista, de um monte de lutador, e conseguia ganhar dos caras. Então, assim, é evidente que se eu entrar um soco em você, você vai cair. Mas a probabilidade disso acontecer é muito pequena. Por isso que o jiu-jitsu se tornou a arte marcial mais conhecida, a mais eficiente, porque a probabilidade de eu conseguir derrubar o cara com um nocaute, ela é muito pequena, perto da probabilidade de eu conseguir te agarrar. E antigamente, esses dias eu estava fazendo uma pesquisa grande aí, e eu conheci um lutador de judô famosíssimo nos Estados Unidos, na época, chamado Gene Libel, que foi um cara que ensinou o Bruce Lee a parte do judô. O Gene Libel chegou a desafiar o Hélio Gracie lá. Aliás, eu acho que o Hélio Gracie desafiou primeiro, depois o Gene Libel aceitou, mas o Gene Libel era bem mais novo que o Hélio Gracie. Ele faleceu, não foi? Ele faleceu agora, faz uns 2 anos.
E o Gini Libel também, ele era como se fosse o Hélio. Ele lutava vale tudo lá naquela época, lá atrás, com lutador de luta livre, americano e tal. E ganhava de todo mundo, com o judô. Então, assim, as pessoas não fazem ideia hoje como o judô era eficiente. Na minha época, quando eu comecei a fazer karatê, eu comecei com judô, como eu já contei a história. E a gente respeitava a faixa preta de judô. Falava que era faixa preta de judô, você venerava o cara. Porque naquela época era o Ozawa e o Pedro, os dois únicos faixa preta. Depois veio o Peterson também, que todo mundo respeitava. Tá? Evidente que com o desenvolvimento das regras do judô como esporte, o judô foi perdendo a eficácia como uma arte marcial, e aí entrou o boom do karatê e tal, fiz aquela mistureba toda, mas eu ainda acredito que, em termos de MMA, os caras do jiu-jitsu tinham que acreditar mais neles ainda e tentar anular o jogo dos caras, aprendendo a parte de pé, que é perigosa para eles, né? Que é a parte do approach, aquele momento da entrada, aquela fração de segundo. Que é o que o Hélio Gracie fez a vida toda, o Rickson também, o Royce, né? Então, assim, não acho que... Eu não vejo hoje um cara no Vale Tudo, assim, com exceção do John Jones, né? John Jones, que era um cara que ninguém bateu o cara até hoje, mas eu acho que é mais por causa da envergadura. Além da parte técnica dele, que é excelente, eu acho que a envergadura ajuda ele muito também, né? Porque é muito difícil você chegar num cara que nem um Magrão aqui, com 2 metros de altura. Para chegar nele, ele pode ser até um pouco mais lento, mas é difícil chegar num cara que tem uma envergadura maior. E o pessoal do jiu-jitsu, eu acho que está pecando hoje em dia nisso daí. Está treinando tanta coisa, e está deixando um pouco o jiu-jitsu de lado. Foi o caso do aquele lá de São Paulo, lá, o Demian Maia, tudo. Quando ele começou a perder, quando começou a treinar um monte de coisa. Tava com o Vanderlei. Eu acho que os caras deviam ficar mais em cima do jiu-jitsu mesmo e procurar um cara para ajudar na parte de trocação, assim, ó, isso aqui você não pode fazer, ó, você entrar aqui... Por exemplo, quando eu estive nos Estados Unidos lá, eu fui na academia do Royce lá um dia, e o pessoal tava treinando para Vale Tudo, e eles falavam assim para mim, Roberto, chuta aí, igual o karatê. Eu estava Maigueiro os caras não sabem defender, Maigueiro chuta de frente. Se o cara vai entrar uma baiana, você dá um Maigueiro no cara, pega na cara do cara. Eles falam, mas não é esse chute, não é aquele lateral é um outro chute. E a maioria dos karatecas de Kyokushin só usam Mawashigiri. Eles não usam Maigueiri. Eles têm medo de quebrar o pé, porque defender, pegar no cotovelo. Né? Pô, leva um Maigueiro do Pedro pra você ver, você nunca mais levanta, você vai ficar no chão. Então, eu acho que os caras tinham que aprender assim, o que a gente fez? Aprender o jiu-jitsu para poder se defender contra eles tinham que agora aprender o que é o perigoso daquela hora. O Muay Thai, o que é o mais perigoso do Muay Thai? O perigoso do Muay Thai é aquele chute na coxa, assim assado. Como é que a gente faz para evitar isso daí? E continuar treinando jiu-jitsu, porque eu ainda acho que o jiu-jitsu é muito eficiente mesmo. Sim, como arte de defesa pessoal, para mim, indiscutivelmente. Eu falei para você no outro podcast, né? Meu filho, por exemplo, se hoje começasse do zero, pai, o que eu devo treinar? Eu falo, vai pro jiu-jitsu. É para defesa, para aprender a brigar? É jiu-jitsu. Não vem no karatê, não, que você vai demorar 20 anos para entender um pouco. Mas eu acho que, na verdade, assim, eu acho que aí o Edgar tem muito mais experiência que eu nessa área aí. Eu acho que o lutador de jiu-jitsu ele foi obrigado a deixar um pouco... Não é deixar o jiu-jitsu de lado, mas assim, você não consegue treinar o mesmo tanto que você treina jiu-jitsu, manter esse mesmo tanto e treinar outras lutas, porque seu corpo não é uma máquina, né? Seu corpo vai pedir arrego. Mas eu acho que o maior problema dos lutadores hoje de jiu-jitsu, primeiro é a regra, né? Que a regra é bem complicada ali, quando você vai pro chão, se não tiver muita ação, eles param, né? Que eu acho que isso é uma luta de... Você tá falando da parte competitiva do jiu-jitsu? Competitiva do MMA. Eu acho que numa luta longa, numa briga longa, sei lá, vamos botar aí, numa luta longa, o lutador de jiu-jitsu ele vai conseguir se dar bem uma hora, puxando pra guarda, mesmo puxando pra guarda. Mas eu acho que o maior problema do lutador de jiu-jitsu é a derrubada ainda. E aí eu não sei se o Edgar vai concordar comigo ou não. Porque eu acho que a parte em pé, tem uma galera boa que acaba se virando, a galera já, igual você falou, todo mundo entrava antes, conseguia entrar antes e derrubar. Eu acho que o problema não foi que a galera evoluiu Claro, evolui também, sabe onde vai entrar, já sabe onde... Não é? Antigamente dava um pisão, batia uma palma no ar e mergulhava nas pernas. Só que hoje em dia a galera ficou muito difícil de ser derrubada, porque a galera aprendeu isso também. Então a galera do wrestling é muito complicado, e mesmo a galera que não faz wrestling, não faz assim, não é oriunda do wrestling, a galera aprendeu a defender queda. E para você jogar por baixo, você tem que ser muito bom de jiu-jitsu, assim, e ninguém cai para dentro de um cara de jiu-jitsu. Esse que é o problema. E aí você não vai conseguir ficar muito tempo no chão.
Eu acho o lutador de jiu-jitsu hoje, no MMA, ele vai conseguir se dar bem se ele cair por cima e usar o jiu-jitsu dele. Se ele cair por baixo, é difícil. Assim, as regras é difícil, jogam porque contra nesse jogam sentido. contra. O cara já faz. Aí o cara levanta, ao invés do juiz mandar o cara voltar pro chão, ele manda o cara levantar. E aí o cara se joga de novo. Entendi. Então, assim, fica um negócio meio que. Essa transição ficou bem clara do Pride para o UFC. Quando o Pride deixou de ser a Copa do Mundo, né, e passou a ser o UFC. Ainda existia tempo no Pride, não era sem tempo como era antigamente. Era 10 e 5. Mas um round de 10 e 5, cinturão 2 de 10 e 1 de 5. Tinha tempo para você trabalhar realmente por baixo, como você falou. Agora, o molde a ser seguido hoje em dia é o UFC, que é o molde americano. Sim. A escola americana é wrestling e boxe. Então, permitem com que você entre o cotovelo, mas não entre pedalada. Entrar cotovelo nocauteia. Difícil você nocautear o cara no cotovelo, mas você abre ele. Vai machucar. Te permite ficar na curta distância, tocando, sem expor o bração para fazer um ground and pound, relevar um triângulo, uma pedalada que não vale. O cotovelo pode usar quando estiver no chão, o cara cair no chão, você pode bater. Só não pode usar de 2 para 6. Não pode usar de ponta. De resto, tudo pode. Então favorece a escola americana. A regra norte-americana é para favorecer. Um monte de gente vai dizer que eu tô errado, que eu tô criticando, que é a teoria da conspiração. Cara, mas não é. Se você parar para analisar, rounds de 5 minutos, grade, o fato de valer cotovelo, não valer pedalada, isso tudo favorece o wrestler e boxer. Favorece esse pessoal. Se você for bater no cara, como era no Pride, que não vale o cotovelo, para fazer um ground and pound, você precisava de distância. Se eu tô de distância, minha tá uma pedalada. Eu posso deixar o meu braço, tomar um triângulo, tomar um armlock. A cotovelada eu fico ali pontuando, o árbitro não vai mandar parar, porque eu tô me movimentando, e vou passar a luta inteira ali e vou levar nos pontos. Vou abrir um monte de corte que não vai te necessariamente contundir, mas você vai estar sangrando. E vai parar a luta. E vai parar a luta. Você vai ficar puto e vai perder a luta. E outra coisa que eu acho assim, você levou pro lado do Pride do UFC. Por que a luta do Pride, ela corria mais no chão? Deixava muito mais. E assim, um dos motivos que eu acho isso é o público. É a educação do público. Você luta no Japão, ninguém te vai. Não é um monte de cara na arquibancada que tá... O japonês aplaudiu o cara que era cerveja bom ali. A galera respeita o lutador. No UFC você cai no chão, o cara levanta, você dá uma arrastada pra frente pra manter na sua guarda, a galera já começa a vaiar, entendeu? Aí o juiz... sangue, né? Então eu acho que o público também conta pra isso, né? Assim, comparando o Pride com o UFC. E o japonês tem uma tradição de catch wrestling também. Eles têm um entendimento melhor de como melhor de luta no chão. E, cara, eu acho assim... Eu não sei, eu queria estar errado, mas eu acho que é difícil ter aquela hegemonia dos brasileiros igual foi antigamente no UFC, cara. Porque... Nesses atuais moldes, eu acho quase impossível. Porque é difícil, cara. É difícil. Verdade. Você vai ter que pegar o cara que... E o pessoal tinha costume também, de vaia, tinha costume de tudo, não tava nem aí, ninguém ligava pra isso daí. Pois né? Eu acho que... Hoje o cara, entrar num torneio desse, um profissional mesmo, o cara tem que ter um preparo psicológico gigante. O cara que é unidimensional hoje em dia, mudou um pouco o perfil. Você ser unidimensional antigamente. Se você fosse unidimensional do jiu-jitsu, você ainda ganhava muita luta. Depois passou a perder isso, e todo mundo tinha que saber tudo. Só que se for para você trabalhar somente um estilo hoje em dia, o wrestling te favorece. Não mais o jiu-jitsu, nem o Muay Thai, nem o boxe. O wrestler. Que o cara, como você mesmo disse, né, a probabilidade de entrada é muito mais plausível do que um nocaute. Então ele tem muito mais chance de te dar um double leg e ficar te cozinhando o galo ali a luta inteira. E se levantar e te derrubar 20 vezes... Impossível. E não vai raspar, porque ele pode ficar coladinho em você, não te dá espaço, você vai amarrar. E ele vai ganhar nos pontos. Não vai nocautear ninguém, não vai finalizar ninguém, mas vai passar a luta inteira por cima. No final vão dar para ele. Com né? certeza. Tá no caso do Mark Kerr lá com o Fábio Gurgel, né? O Mark Kerr, o Coleman, foi uma sequência de wrestler que só que esses caras ainda eram contundentes. E era difícil. Não, e assim, na época ainda tinha o peso, né? Que ainda não tinha, não era categoria. Não tinha categoria, existia um absolutão, né? Mas eu acho que... Agora, eles realmente... O Coleman criou o ground and pound, bem dizer, os caras eram... Mas hoje em dia, não é o ideal que você seja unidimensional. Mas se for, o wrestling tem um pouco mais de chance do que os outros estilos de te manter nas cabeças ali, na base da amarração, entendeu? Com certeza. Bom, mas, enfim, voltando para o nosso assunto aqui. Jiu-jitsu e a sua história.
Lembra aquela vez que a gente quase unificou as equipes? Lembro. Nova União e a gente lá na UNEP, do Leandro e tal. Uhum. Qual que era a sua opinião pessoal em relação a essa unificação? Você achava que ela seria positiva, negativa? Então, na verdade, assim, diferente de hoje, assim, antigamente meio que a gente não tinha nem coragem de questionar alguma coisa do professor, né? Hoje eu sou braço direito do óbvio, mas na época eu não era. Era ele, a gente era aluno dele e... Nessa época você já era preta, não? Não, isso né? Faz muito tempo. Eu acho que eu era roxa. Eu era faixa roxa. Eu era faixa roxa, talvez vocês roxa ou quase marrom. Por aí. Mas eu lembro que quando veio a notícia, cara, eu falei assim, pô, vai ser legal, vai ser uma equipe gigante, né? Sim. Uma equipe gigante, vai ter muito treino e tal. Mas pensa, mas onde vai ser os treinos? Falar, a galera vem pra cá, como é que vai ser isso? Alguém ia ter que dar o braço a torcer. Quando surgiu isso, eu achei que não daria certo por vários motivos, mas falei, se der certo, legal, e se não der também, vou continuar lutando com os caras. Por que não deu certo, Edgar? Sensei, eu na verdade não sei te dizer o motivo concreto. Acho que foram vários, né? Tiveram vários. Um deles foi isso aí que o Jean falou. Tá bom, vamos unir, mas a sede vai ser aonde? Quem vai ser o professor? Quem vai ser o cabeça? Pois é. O Robinho ou o Leandro? Os dois juntos, não sei se ia dar certo, pensamentos diferentes. Estilo muito diferente. O Leandro ia apitar no treino do Jean, por exemplo. O Robinho ia apitar no meu. Deveria, se fosse unir, né? Então, tiveram alguns motivos. Você lembra dessa matriz? Eu lembro porque eu era muito ligado no Andrezinho. O Andrezinho treinava karatê comigo na época e, aliás, ele começou a fazer jiu-jitsu comigo, né? Foi. E aí, cheguei uma hora pra ele e falei assim, olha, não tem mais nada pra te ensinar, que eu aprendi, eu te passei, agora você tem que procurar um cara bom, né? Aí eu fui pra Núcleo, foi quando porque o Leandro era muito meu amigo, porque o Leandro também treinou comigo quando ele veio pra Ribeirão, você sabia dessa? Lembro. O Leandro, quando chegou em Ribeirão... Eu fiquei sabendo. Eu comecei a dar aula de jiu-jitsu em Ribeirão em 90, né? Lá na academia, junto com o Karatê, eu tinha um último horário lá que eu ensinava um pouquinho de chão. Eu ia saber depois, E o Leandro, cara, o Leandro, ele é gozado, o Leandro, até vou falar isso pra ele, ele já sabe, mas assim, falar pessoalmente. Ele já era, acho que faixa marrom na época, não falou nada. Ele foi lá, pôs uma faixa branca no treino, não me falou nada que já era jiu-jitsu, nada, cara. Ele fazia minha aula, cara. Como é que eu não sou professor de jiu-jitsu? Ele fazia minha aula, não falava nada, fazia direitinho a aula. E teve um dia lá que eu falei pro André, não tem mais nada pra te ensinar, cara. Você vai treinar, você vai lá pra Núcleo, porque vocês eram os amigos da gente na época, já era seu amigo, já. E o Leandro também. Então, foi lá por causa disso, por causa da proximidade que a gente tinha, né? Eu não conhecia o Robinho, eu não conhecia o pessoal do Gordo. Tinha alguns amigos que treinavam lá. Tinha um que foi campeão brasileiro, paulista. Foi um faixa azul, que treina Nelsinho. Nelsinho, né? Era muito amigo, jogava tênis com ele. Nossa, eu não lembrava do Nelsinho. Você falou o nome agora. Foi um dos primeiros campeão aqui do Brasil, né? Mesmo, e aí, cara... Onde anda? E aí chegou uma hora que o Andrezinho chegou pra mim um dia lá e falou pra mim, falou assim, Sensei, eu tô pensando em mudar lá de equipe e tal. O que você fala? Eu falei assim, é o seguinte, você sabe como é que é, o pessoal é tudo seu amigo, né, cara? Vai ficar um ressentimento mesmo, porque isso aí é normal de ficar, mas você tem que procurar o que é melhor pra você, cara. Se você acha que lá você vai aprender mais, que o Robinho realmente é um super campeão, você tem que ir. Agora, o ressentimento vai acontecer. Eu não gosto de perder aluno. Quando você parou de fazer karatê e foi só fazer jiu-jitsu, eu fiquei puto, pô, porque eu queria que você continuasse. Então, assim, vai acontecer a mesma coisa lá. Eu falei pra ele. Mas você tem que procurar o que é bom pra você. O que você vai querer? Eu quero ser campeão mundial. Então vai lá que você vai ser campeão mundial. Foi o que ele fez. E como eu sabia que as intenções dele eram as melhores possíveis e nunca teve intenção de machucar o sentimento de você, de amizade, o Andrezinho sempre foi um cara direto, pelo menos, com a gente, e ele fez o que ele queria e acabou atingindo os objetivos dele, né? Essa quase união que teve... Porque isso também tem no Karatê, mesma coisa. Isso também tem no Karatê. A gente perde aluno um cara que treinou com a gente 20, 30 anos, sai sem dar satisfação, vai para outro lugar, você fica por um tempo, né, meio assim, mas magoado, depois passa. Acontece. Cada um tem o direito de procurar o que é melhor para si, entendeu? Com certeza. Em se tratando de atleta, né, profissional, o cara realmente foi buscar o que ele achava melhor para ele. E é normal que o cara, por exemplo, você treinando com o Robinho, tem essa veneração por ele como mestre, que era o melhor que você podia achar na época, tá certo? E ia atrás. Como eu fui para a África do Sul treinar com o cara lá. Não tinha mais aqui no Brasil alguém que representasse o karatê que eu queria. Eu fui para a África do Sul e comecei a treinar com o cara. E eu acho que tem que fazer isso mesmo. Você tem que procurar o que é melhor para você. Sim. Tá? E no meu caso, era bem diferente de vocês, porque eu sou profissional de karatê, mas eu não sou lutador profissional. Eu sou praticante de karatê e professor, né? Então, assim, eu não tinha esse problema de equipe ficar com ciúminho, assim, porque eu não ia lutar representando nada. O propósito era outro, né?
essa quase união que a gente estava falando aqui das equipes, eu pensava principalmente nos benefícios, na época a gente estava muito focado no jiu-jitsu competitivo, né? Para os mais leves, para vocês, com certeza. Né? Ia ser uma equipe de leve, cara. Você, Xingu, Marcinho, Ligeiro, Kanashiro, sabe? Ia ter um monte de leve. Os pesados iam ficar legal também, mas acho que a maior parte era do lado de vocês. Ia ter a mim, o Miguel, Eliseu, Demente. Mas os leves, eu acho que ia virar uma galera. Nossa, ia virar um negócio. E o Demente tá onde? Tá nos Estados Unidos. Ele já tá trabalhando com jiu-jitsu ainda, tudo lá? Legal. Tá lá no Texas. Mas é claro, tudo tem uma razão para ser ou para não ser. Né? Não, com certeza. Então lógico. As coisas aconteceram, todo mundo seguiu o seu caminho, a gente teve carreiras que eu considero que foram ótimas carreiras, né? E estamos vivendo em cima, direto ou indiretamente, disso, né? Mas era isso que eu queria saber, a tua opinião de como você encarou a possibilidade dessa unificação, você acabou de me falar, e como foi a repercussão disso na equipe, na nova união, daqui de Ribeirão, eu digo, na época, no geral. Você deu a sua opinião. Eu acho que foi mais ou menos a mesma coisa, assim, a galera tava... Eles enxergavam isso que eu achava que ia acontecer? acontecer? Eu acho que sim, eu acho que sim, eu acho que sim, eu acho que o ponto sempre pegou nisso aí, meio que seria... Eu acho que talvez seria uma coisa de ego ali, né? Tá. Porque quando juntasse, eu acho que no início, assim, durante um bom tempo, ia ser aquela do o aluno do Robinho e o aluno do Leandro, entendeu? Mesmo na competição, aí, sei lá, vamos supor que eu tava no mesmo peso de alguém, eu perco, o outro ganha, o do Robinho perdeu, e era tudo a mesma equipe, né? Então eu não sei como é que se ia ser Nova União, se não ia ser, se ia mudar o nome, quem quer ser o professor. Isso eu acho que ia durar um tempo. Eu acho que o treino ia ser um pau. O treino ia ser... E aquela, assim, um cutucando. Ia ser, né, meio que uma rivalidade dentro da própria... Eu não sei se isso, assim, seria saudável, né? Eu acho que não. Eu também acho que não. Mas acho que não ia ser duradouro também. Eu também não. Porque os ponteiros iam se acertar. Porque eu acho que você ia acabar tomando um lado ali, né? E eu acho que teria que ter alguém maduro o suficiente para coordenar isso. O que, na minha opinião, na época não tinha, porque eles eram muito novos, né, cara? Os dois. Os dois eram muito novos. O Robinho devia ter 24 anos, o Leandro, por aí também. Por aí. Sei a idade dele, Então, assim, não acredito que ia ser complicado. O Leandro veio da escola do Rodrigo, né? Rodrigo Castro. Rodrigo Castro. Rodrigo, o primeiro lugar que Ribeirão que ele deu aula foi na minha academia. O Rodriguinho. Ele começou aqui. Tá de coral agora, hein? Na época não tinha jiu-jitsu em Ribeirão ainda. Foi lá, não deu certo porque não tinha. Não tava naquele boom ainda, né? Sim. Ele ficou aqui pouco, porque eu sou muito amigo do irmão dele, do Guilherme. Tá. E aí o Guilherme falou: teu irmão que é mestre de jiu-jitsu, traz ele aqui em Ribeirão, tem horário aí pra ele começar a dar aula, se ele quiser. Sim. Aí ele foi lá, deu uma demonstração lá de jiu-jitsu na época e tal. Mas não tinha esse apelo ainda, então por isso que não pegou. Aí depois veio o Leandro. O Rodriguinho tá de coral atualmente. O Rodrigo é veteraníssimo, né? O Rodrigo, eu lembro que ele falava que ele ia muito pro Rio, treinava com o Carlos, treinava com todo mundo lá, com a família dos Grace e tal. Tiveram algumas ligações do pessoal de lá com o pessoal da Nova União, o Boi, por exemplo. Sim, Que aí o Boi virou foi daí um atleta da foi, Nova União. Acho que começou Aí o André foi pra lá, pra Nova União, treinar com o Mundial. E o Boi era muito completo, o cara competia no wrestling também. Se eu não me engano, o Boi veio do full contact. Ele era muito duro. E era um faixa preta duro pra caramba, fazia boas lutas lá. O André hoje ainda tem relação com o Robinho, assim, em termos de professor-aluno, assim? Normal. Aí esse negócio, mesmo que você muda de bandeira, né? É o mestre, né? É o mestre, né? Isso aí eu acho que fica no início alguma coisa ali, mas depois se acerta. Depois se acerta. Normal isso aí, acho que... E como que você enxerga, Jean, essa... Igual o Sensei falou aqui, o jiu-jitsu em relação à defesa pessoal, à luta... perdeu um pouco o respeito, se é que eu posso usar esse termo, né? Devido, isso é a minha opinião, ao jiu-jitsu competitivo. Sim. Essa é uma das razões que eu, pessoalmente, torço para que o jiu-jitsu nunca vire olímpico. Senão vão castrar o jiu-jitsu, igual tem acontecido com algumas lutas por aí. Mas o jiu-jitsu competitivo faz isso numa menor progressão, na minha opinião, com algumas... por conta de regras, né? Ainda é, e acho que vai continuar sempre sendo a luta mais eficaz, mano a mano, não tem jeito, ter defesa pessoal, mas perdeu um pouco. Antigamente, um faixa preta de jiu-jitsu era meio que sinônimo de um campeão de vale tudo, ou pelo menos um cascudo, né? Hoje em dia, não necessariamente. Um Paulo Miau da vida talvez não bote o mesmo medo
que um Ricardo Arona botava lá atrás e tal. E o que você acha disso, do jiu-jitsu esportivo, que essa disparidade do jiu-jitsu esportivo em relação ao jiu-jitsu para defesa pessoal ou mesmo MMA aumentou, né? De lá para cá. O que você acha disso hoje em dia, como o fato de existirem dois jiu-jitsu diferentes, o jiu-jitsu esportivo muito distante do jiu-jitsu voltado para defesa pessoal? Cara, eu não acho, cara. Sinceramente, eu não acho. Você não acha que é tão distante assim? Eu não acho assim, porque eu acho que é o que a gente tava falando, né? O jiu-jitsu na sua essência, ele tá ali ainda. Só que foi criado muita coisa e a regra do jiu-jitsu te permite, às vezes, chegar numa posição ali, dar uma, né? Enganar um pouquinho o juiz para não tomar punição. Você ganha 2 pontos, fica ali, dá uma amarrada. Mas você falou do Miau, por exemplo. Cara, se o Miau pegar qualquer desavisado aí na rua, cara, não dá graça, porque o jiu-jitsu tá ali. Entendi. Ele vai grudar, pode cair por baixo, vai sair pras costas, vai pegar um braço. Mas o que eu acho é o seguinte, cara, eu acho que, na verdade, antigamente, você pegava uma academia com 30 alunos, 25 competiam. Então, ali tava a galera tava lutando, aprendendo aquilo, na academia saindo na porrada também. Não tinha espaço mais pra galera... Não tinha espaço mais, não. Antes não tinha espaço pra galera que faz por hobby hoje. Sim. Tipo assim, hoje em dia, sei lá, 1% da minha academia compete, ou nem isso, né? Na verdade, nem 1% da minha academia compete. Todas são assim hoje em dia, no final. Então, a gente não pode botar isso, a culpa na competição, porque se a gente pegar que é mínimo da minha academia compete, como é que eu posso falar que essa galera não tá fazendo o jiu-jitsu eficaz ali, tá por causa da competição? E o resto? Eu tenho 100 alunos, um compete. Os 99, eles estão fazendo o jiu-jitsu eficaz? Sim. Talvez também não. Porque a forma de que a gente ensina o jiu-jitsu hoje e as brechas que a gente dá dentro de uma aula de, tá cansado, faz o que quer. Não, o cara falta um mês seguido, aparece um dia, falta... A gente vendeu o jiu-jitsu para todo mundo, hoje em dia todo mundo treina jiu-jitsu por conta de vários motivos, seja o cara quer ficar saudável, criar um network, ir lá para desestressar. Só que antes não tinha essa, cara. Sensei, vai lá com o Edgar. Não, eu tô cansado. Cara, é pra ir lá. Não perguntei se você tá cansado. E mesmo porque, eu acho que mesmo porque... Então eu acho que o jiu-jitsu tá ali ainda. Isso acontece com tudo. Eu acho que vai muito mais do praticante do que se é da competição ou não, cara. Eu acho que E como é que você vai testar mesmo? Testar se funciona aquilo na realidade, se não for através da competição. No jogo não adianta, pelo jogo todo mundo é colega, todo mundo é amigo, você não passa daquela... Não, e às vezes assim, até, por exemplo, você vai sugerir uma taparia hoje. Na competição, não tem? Sim. Até jogador de xadrez não vai jogar xadrez. Como é que você sugere uma taparia hoje? Não tem como. Não é inviável. É porque a pontuação, o esporte eu entendo, ele limita demais a parte, E passou a premiar muita tática no sentido de ganhar a luta por pontos, por detalhes. Igual uma posição que ganha muita competição, o tal do berimbolo. Aquilo é um negócio bem perigoso de se fazer numa situação de combate real. Uma 50-50, entendeu? Algo entendi. Tá dentro da regra, não é nada novo, não criaram nada novo em cima, mas o jiu-jitsu esteve e ainda está em desenvolvimento, e aí foram dando ênfase a algumas posições que te garantem a luta nos pontos. Sim. Por outro lado, isso aí foi bem observado por você e me veio à mente agora. Melhorou também, em certo sentido, porque antigamente o cara que mexia com chave de pé ou joelho era até discriminado. Você tá maluco, rapaz? Você é grosso. Era. Cara, se pega, se funciona, pra que você não vai usar? Então, por esse lado, eu mesmo tô me contradizendo. Melhorou muito, porque a galera hoje em dia tava focada demais em pé, e chave de pé e joelho é um negócio que acaba uma briga na hora, acaba uma luta na hora. E se você for pensar lá atrás, quando você lutava, você, sei lá, sempre foi pesado. Sim. O que te diferenciava dos caras pesados que você lutava? O jogar por baixo, a guarda. Ninguém jogava por baixo dos pesados. Hoje você vê cara pesado, os caras puxando pra guarda. Você vê um Vitor Hugo da vida, um Meregali da vida. Os caras jogam por cima e por baixo. Antigamente ficavam os dois batendo cabeça ali e quem derrubava ganhava, entendeu? Sim. Então, assim, evoluiu demais, né, cara? Cara, e o jiu-jitsu tá ali, ó. Acho que o jiu-jitsu tá ali. Se precisar, todos esses caras aí, com certeza, vão saber usar. Sem dúvida. E eu acho que os praticantes, cara, é aquilo que a gente fala, né? Tem muita gente que não bota fé no jiu-jitsu ainda, mesmo praticando, tem cara faixa preta.
que fala que se o Rickson lutasse com o Mike Tyson ganharia dele. Porque eu acho um absurdo um cara faixa preta falar isso. Conhecendo o jiu-jitsu, entendeu? Eu acho ele ia ter uma chance, claro. Sim. Mas, cara, tipo assim, eu já entrei em várias discussões. Um faixa preta falar isso, cara, ele não entendeu nada do que tá acontecendo ali durante todo esse período, entendeu? Sem dúvida. Então, é mais ou menos isso. Não, e a essência da luta mesmo é finalizar o adversário. Sim, então, por exemplo, certeza. Eu lembro do Rickson lutando com o Sérgio Penha, perdendo por ponto. Apagaram, No finalzinho. Não, naquela que apagaram a luz, não. Ah, não? O Rickson, o Sérgio Penha foi o único cara que diziam aí que ganhava do Rickson na época e tava ganhando Não teve mesmo. um lance de apagar a luz. teve Não, a casa do assim apagar a luz também. foi do Renzo, foi num Vale Tudo do Renzo. Não, essa aí mas do Sérgio Penha teve também. Teve também? Isso eu não sei. Você tá falando do Renzo com o Eugênio, né? Do Renzo que eu Mas aí teve no Sérgio Penha com o Sérgio uma luta de Penha, kimono, eu sei que dessa época aí, eu lembro dessa época que eu já acompanhava tudo. E o Sérgio Penha tava com 8-0, não sei quanto, tava bem à frente do Rickson lá, o Rickson finalizou ele, entendeu? Então, assim, o cara que tem na essência, na consciência dele, que ele tá lutando para finalizar, é o caso do Kron, né? O Kron mesmo, é um cara que sempre lutou para finalizar, nunca cagando e andando, perdendo pro ponto dos caras lá, chegava no final e finalizava o cara. Sim. Então, assim, se o cara, é o que você falou, é o lutador mesmo, é o cara que tem aquela coisa de lutador dentro dele, falou, tô nem aí pra ponta, eu vou lutar pra ganhar desse cara na finalização, né? Eu acho que é por aí. O Karatê é a mesma coisa. Karatê hoje, você vai em campeonato de Karatê hoje, é uma piada de você ver. Piada. Você dá uma chibará e o cara cai e você é desclassificado porque o cara caiu. Porra, eu vou lá, dou uma chibará, ele vai cair, eu vou perder desclassificado, mas eu sei que eu ganhei, pô. O esporte, as regras, às vezes... Atrapalha demais. Atrapalha demais da conta, marcial, né? A vantagem do jiu-jitsu, não sei se você concorda, é que qualquer posição, mesmo as que são quase que exclusivamente esportivas, elas são perfeitamente adaptáveis para uma situação de defesa pessoal. Sim, com certeza. Até um berimbolo, como eu falei, que teoricamente não funciona muito, né? Dá para você adaptar e ele passar a funcionar. Não, com certeza. Mas isso tem que ser treinado, né? Então, tem que ser treinado. E hoje em dia, poucas pessoas focam nesse sentido. O jiu-jitsu virou quase que exclusivamente algo esportivo. De kimono, né? Ali, de kimono. Eu acho que... Mas às vezes a pessoa me procura, fala assim, eu tenho uma filha, sei lá, 12 anos, 15 anos, queria fazer defesa pessoal. Eu falo, cara, o jiu-jitsu é defesa pessoal. O jiu-jitsu é defesa pessoal. É mais pura defesa pessoal, porque qualquer situação vocês vão acabar agarrados, e ali tá... Né, defesa pessoal pura é aquilo ali, né? O jiu-jitsu mesmo. E as pessoas que procuram exclusivamente defesa pessoal, vão lá, faz um cursinho de uma semana, não treina nada, não faz repetição e acha que vai desarmar alguém na rua, acha que vai né? desarmar um cara na rua, que vai sair de uma gravata. Fala, meu amigo, milagre. você não treina daqui uma semana, você já esqueceu, você não sabe mais como é que faz. Pessoal, acho que nosso tempo tá em cima ali. Sempre um prazer falar com vocês. Foi ótimo. Sabia conhecer um pouquinho da tua história também. Você só entrevista o pessoal aí. Tem que contar a história também, né? Não, bom demais. Ano que vem nós vamos fazer umas mesas redondas também, né? Pra gente fazer. Antigamente, Jean, não sei se eu te falei lá na outra vez, nós fizemos uma mesa redonda lá atrás. Não sei se você não estava. Mas lá atrás, mas muito tempo atrás, 25 anos atrás, estava do jiu-jitsu. Quem que estava do jiu-jitsu lá? Bom, eu sei que tinha o Kung Fu, tinha Aikido, o Breno, tinha eu. Tinha, era muito legal, cara. Cada arte marcial falando. É muito bacana. Mini mesa redonda nossa aqui. Você pra caramba, o foco era você, obviamente teve muita coisa. Muito bacana. Mas é um projeto aí que eu acho que. Uma última perguntinha. Manda. O sem kimono também é uma coisa que nunca te atraiu tanto, que hoje em dia tá dando um ibope do caramba. Cara, é o que eu falei, né? Eu sempre acostumei a treinar sem kimono. Lá de trás. Treinava na rua, ali no chão. Hoje em dia os nomes, né? Gordon Ryan, etc. Sim, com certeza. Só que antigamente não tinha muito campeonato sem kimono. Muito não, né? Quase não tinha, né? Submission chamava, né? Começou a surgir uma coisinha ou outra. Mas eu gostava, cara. Sempre gostei. Até sexta-feira a gente tem um treino na academia sem kimono. Eu treinei com um aluno lá essa sexta, agora passou. Falei, nossa, fazia tempo não treinar sem kimono. Ainda te atrai, é uma parada que você gosta de treinar. Eu gosto de kimono, cara. Eu gosto de kimono muito. Mas o sem kimono também... Nós fizemos um campeonato interno agora que teve um absoluto sem kimono, né? Até 80 e acima. E aí eu arbitrando nas outras, falei, nossa, devia ter entrado, cara. Fiquei naquela assim, né? Que você tem um estilo bastante correria, cara. Normalmente o negocinho se dá bem sem kimono. Eu sempre gostei, assim, mas treinar mais pro MMA, né? Depois. Eu acho que depois que eu treinei pro MMA, eu perdi um pouco dessa vontade ali, porque eu acho que eu associava a porrada com o sem kimono. Mas eu gosto, cara, eu gosto sim. Eu acho que dá uma nivelada por baixo, é aí que você tem que
que botar o quão você é bom naquilo ali mesmo, né? Sim, eu acho legal. Acho legal mesmo. Perfeito. Legal. Obrigado, galera. Obrigado. A gente que agradece a oportunidade, cara. Espero que... O Magrão tem que fazer uma com o Magrão agora. Já fizemos, foi o primeiro, né? Ele foi o primeiro, né? Esse aqui, vou lá buscar lá no YouTube. Esse aí foi o... Inaugurou. Foi. Legal. Inaugurou, mas vamos fazer vários aí. Bacana, legal. É isso, galera. Obrigado aí. Valeu. A gente Jean, agradece. prazer, bom demais isso aqui, ótimo. Tá junto de vocês aqui. O bate-papo foi chamar os grandes de Ribeirão para reunir e fazer um evento junto aí, todo mundo, né? Vai ser ótimo. Show de bola. Galera, obrigado aí mais uma vez. Esse foi o nosso último episódio do ano. E ano que vem tem mais, com muito mais novidade aí. Obrigado, professor Edgar. Bom obrigado Natal, vocês aí, Roberto. Feliz Natal, bom ano novo para todos vocês aí, tudo de bom. E bom ano novo aí, galera. Valeu.